Maquiavel e a Sereníssima, o Príncipe contra a República. Essa pauta aqui foi inspirada em uma das perguntas de um dos nossos inscritos aqui no canal. Já agradeço a todos vocês que comentam e que, é claro, sempre dão sugestões de pautas, porque isso ajuda a gente a trazer coisa nova aí para vocês, tudo bem? Então, eu já vou falar nesse vídeo o que teve, né, entre a Sereníssima e o Maquiavel, se realmente existiu alguma coisa, se Maquiavel ajudou de alguma forma a Sereníssima a prosperar, ou a Sereníssima a fazer as suas táticas, ou não, ou se foi o contrário. Vocês vão ver que tem uma história bem interessante por trás de tudo isso. Então fica no vídeo até o final. Curte, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sino das notificações. Caso você queira se tornar membro do canal, é possível. E também você pode apoiar o canal através do Pix 54992622828. Qualquer contribuição é sempre bem-vinda. Nós temos 7 anos de canal de Língua Mari, bem dizer. Pretendemos, então, completar mais 7 anos. Era uma mistura, de fato, fascinante de admiração técnica e crítica política profunda que Maquiavel nutria a Sereníssima República de Veneza. Embora Maquiavel vivesse na Florença republicana, ele olhava para a República de Veneza como o grande estudo de caso, que era e foi, na verdade, o grande estudo de caso de Maquiavel, principalmente quando falamos a respeito da estabilidade. Nem sempre, é claro, ele concordava com os métodos dos Vênetos de levar as coisas, porém, sempre era um estudo de caso que ele gostava de se aprofundar na história da Sereníssima República de Veneza, história política e econômica. Bem, no Renascimento, naquele período, a República de Veneza era o padrão ouro de longevidade política. Não existia outra república assim. Então, enquanto Florença mudava de governo a cada poucos anos, o que incomodava, é óbvio, e fazia análises profundas Maquiavel a respeito disso. A República de Veneza mantinha, desse modo, a mesma estrutura há séculos. Isso era invejável, principalmente pelos os líderes políticos que tinham maior preocupação com seus governos, e também por cientistas políticos, como foi o caso de Maquiavel, né? Não apenas um cientista político, mas também exerceu, querendo ou não, essa função, essa análise. Então, Maquiavel admirava, assim, a constituição mista da República de Veneza, e ele via nela o equilíbrio ideal entre as três formas de governo. Para quem não sabe, os Vênetos, a República de Veneza tinha as três formas de governo: a monarquia, a aristocracia e a democracia. A monarquia era representada pelo Doge, que era também chamado como príncipe, né? O Sereníssimo Príncipe, ele era chamado naquela época o Doge. Depois nós tínhamos a aristocracia, representada pelo Senado, ou seja, o Grande Conselho. Desculpa, o Senado, a aristocracia eram aquelas famílias dos 10, né? Eram os poucos, os melhores que tinham, e aí depois sim, a democracia representada ali pelo Grande Conselho, né? Enquanto o tal do Senado era o Conselho dos 10. Conselho dos 10, ou seja, as famílias que constituíram Veneza. Era a aristocracia, e aí depois democracia, porque lá nós tínhamos o Grande Conselho, aqueles que representavam também diversas opiniões, inclusive aquelas advindas da população. A relação entre Nicolau Maquiavel e a Sereníssima República de Veneza assim ficou, né, sendo uma mistura ali de admiração, como nós falamos, mas ele também tecia certas críticas à República de Veneza. Maquiavel, nós podemos observar num contexto muito específico dessa época, né? O que mais fascinava Maquiavel era a capacidade de conservação do Estado vêneto. Na sua obra lá, Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, ele analisa a República de Veneza sob dois prismas: a ordem interna. Ele elogiou bastante a República de Veneza, né, porque foi uma república que desarmou a sua plebe para evitar revoltas internas, criando assim consecutivamente uma república estável e pacífica para os seus próprios cidadãos, ou seja, não aconteciam revoltas, mas também se dominava de um jeito digamos, não excluir o povo, né? Mas também não era um governo do povo, era um governo misto, mas não se excluiu o povo também, né? Então, existiu o tal mito de Veneza,
que ele reconhecia a República de Veneza como o melhor exemplo de uma república para a preservação, né, voltada, ou seja, para manter o que se tem, em contraste, por exemplo, com Roma, que era uma república expansionista, né, uma república para a expansão. E não era isso que deixava característico a República de Veneza, apesar de que a expansão também fez parte da República de Veneza, né, o estado do mar, o estado de terra, mas não era isso que exatamente caracterizava a República de Veneza. Ela não era expansionista, ela era comercial, ela se expandia conforme as prerrogativas do seu comércio e não expandir, por ter território. Bom, um ponto crítico que a gente consegue analisar é que o Maquiavel era um entusiasta das milícias cidadãs. Significa que ele criticava bastante, né? A gente já viu que a República de Veneza não tinha isso. Ele criticava duramente a República de Veneza por depender de mercenários em terra firme. Em terra firme, a República de Veneza dependia de mercenários, ou seja, pessoas que não pertenciam ao exército, né? Não eram oficiais mesmo ali do exército, eram pessoas que eram pagas para irem lutar em qualquer guerra, qualquer um que pagasse, os mercenários vinham e lutavam. Então, para ele, para o Maquiavel, isso era uma fraqueza, né, fatal, que mais cedo ou mais tarde cobraria o seu preço. E esse preço realmente foi cobrado aconteceu uma batalha chamada Batalha de Agnandello, em 1509, e Veneza, a República de Veneza, acabou tendo sérias consequências na perda aqui, né? Ele perdeu essa batalha e realmente Maquiavel provou estar certo nessa crítica estabelecida à República de Veneza. Bom, vamos ver o que Maquiavel fala, né? Algumas das coisas que Maquiavel falou a respeito da República de Veneza. A visão de Maquiavel mudou conforme também a geopolítica da época mudava. Primeiro, nós temos uma admiração invejosa de Maquiavel em relação à República de Veneza. No início, ele a via como uma potência astuta. E depois, claro que após 1509, depois, né, da derrota da República de Veneza naquela batalha de Agnandello, ele começa a tecer uma série de críticas relacionadas principalmente ao exército de mercenários por terra. Então, após a derrota aqui, também nós temos algo implacável, digamos assim, de Maquiavel na sua crítica tecida. Ele escreveu que os vênetos eram insolentes na prosperidade e covardes na adversidade. Ou seja, eles sabiam prosperar, mas eles tinham, digamos, Maquiavel dizia isso, né, que os vênetos sabiam prosperar no comércio, mas não eram tão corajosos ali na hora da adversidade. Claro que a gente consegue contrastar essa opinião de diversas formas. Maquiavel também, a gente vai ver, muita coisa dele estava errada, tá? Então, não é tanto uma covardia, mas era uma diplomacia que muitas vezes Maquiavel não entendia. Mas certamente, nessa questão dos mercenários, provavelmente Maquiavel tinha razão quanto a isso, né? Então, ele argumentou também que a República de Veneza tentou expandir o seu império terrestre sem ter um exército de cidadãos, o que a tornava um gigante com pés de barro. Então, a gente pode estudar, enfim, essas críticas e ver os prós e contras em relação a isso, né? Então, na prática, Veneza era extremamente, a República de Veneza, quando a gente fala Veneza, fala da República de Veneza, porque não era só a cidade, tinha tudo que pertencia à República de Veneza. Era extremamente orgulhosa, né, da sua própria tradição política e via os conselhos de um secretário florentino, porque Maquiavel, para eles, não passava disso, um secretário florentino, como meio desnecessários. Então, Maquiavel não era tão levado a sério naquela época como ele é levado a sério hoje. Ele era só um secretário florentino. Não é que, nossa, como eles eram burros, um gênio como Maquiavel não era ouvido. Poxa, ele era um gênio, mas um gênio até a página 2, ele era só um secretário. Então, era difícil que os príncipes, as nações iriam dar tanto crédito para uma pessoa que não tinha um cargo, que não tinha nada, né, para se comprovar ali. Depois, nós tínhamos o quê? Maquiavel, no seu papel, claro, de funcionário de médio escalão, né, e a República de Veneza lidava apenas com grandes potências. Então, isso acabava fazendo com que Maquiavel tinha
uma percepção de Maquiavel mais diminuída, né, nesse quesito aqui. E o conselho central de Maquiavel sempre foi: cria uma milícia de cidadãos, a República de Veneza, né? E a República, temendo que uma milícia armada pudesse derrubar a aristocracia, como volta e meia isso aqui acontecia em muitos outros lugares, então preferia pagar esses mercenários e focar no poder naval, que era o jeito que eles se organizavam e que eles cresceram, né? Embora nunca tenham seguido os seus conselhos, né, as obras de Maquiavel certamente foram lidas por intelectuais vênetos daquela época, intelectuais vênetos depois também, né, de décadas depois, influenciando assim o pensamento político local durante a Contra-Reforma. Bom, o que nós temos? Eu separei aqui, por exemplo, os principais seguidores diretos e indiretos daquele período, ou seja, das ideias de Maquiavel. Um deles foi o Thomas Cromwell, que era arquiteto da dinastia Tudor. Se houver alguém que aplicou, né, na sua totalidade, à risca, as ideias de Maquiavel, foi ele, né, lá na Inglaterra, foi o Thomas Cromwell, o principal ministro aí da ocasião. E o que a gente tem, né? Na questão, nós temos um lado que dá para intitular como conexão. O cardeal Reginald Pole afirmou ter conversado com Cromwell, que lhe recomendou a leitura de O Príncipe, chamando-o de um livro escrito pela mão de um demônio, né? Tanto que eles viam aquilo como um astuto, como estratégia, né? Bom, depois nós temos a prática também, que o Cromwell usou a lógica da razão de Estado, muito defendida ali pelo Maquiavel, para romper com a Igreja Católica e centralizar o poder na monarquia e assim eliminar rivais políticos com uma eficiência cirúrgica que Maquiavel teria aplaudido. Nós temos também Catarina de Médici, que era a rainha conhecida como rainha maquiavélica, nascida na Florença, o mesmo local ali, né? E parente dos patronos de Maquiavel. Ela levou a fama de ser a maior praticante dessas ideias, das suas ideias ali de Maquiavel na França. Bom, por ser florentina, os seus inimigos a acusavam de usar as artes sinistras de Maquiavel para governar. E depois, o massacre da noite de São Bartolomeu, que foi um massacre que houve, horrível ali, é frequentemente citado como uma aplicação extrema da ideia de que um governante deve agir com crueldade de uma só vez para garantir a estabilidade, né? Embora historiadores modernos debatam se essa foi realmente a melhor estratégia ou foi apenas desespero. E, por último, nós temos também o imperador do Império Sacro, o Império Romano Germânico, né, o Sacro Império Romano Germânico, e diz a lenda que também houve um período que se tomou muita base, né, no que foi escrito no Príncipe. E o que aconteceu? Nós temos o Império, que nesse período ele praticava a real política, ou seja, ele equilibrava concessões e força bruta para manter um império vasto e fragmentado, unido de certa forma, enfrentando também o Papa, enfrentando Martinho Lutero, quem fosse. Porém, esses que seguiram Maquiavel, a gente precisa contrastar, né? Os que seguiram Maquiavel à risca não conseguiram, aliás, a mesma longevidade da Sereníssima República de Veneza, que teve 1.100 anos de república. E, na verdade, todos os que seguiram Maquiavel não conseguiram isso. Nenhum governo individual ou dinastia que aplicou as táticas de Maquiavel naquele período chegou perto da longevidade da República de Veneza. Então, a gente sabe que a República de Veneza dura de 697 a 1797. Compare isso aí com regimes que surgiram aí depois, né? Ou, enfim, pela lógica também defendida pelo Maquiavel. Nós vamos ter, por exemplo, na situação, no caso do Thomas Cromwell, foi apenas 8 anos, né, após atingir o auge do poder, o poder acabou. Depois, o Catarina de Médici também, a sua linhagem se extinguiu com seus filhos, pouco tempo após a sua morte, né, mergulhando a França em guerras civis. E assim vai. Nenhum deles realmente conseguiu, por mais que aplicasse as estratégias, né, as teses do Maquiavel, eles não conseguiram durar tanto como a República de Veneza, o que mostra que a República de Veneza não estava tão errada assim, né?
Bom, a república não dependia, na verdade, do talento de um único príncipe, né? Ela criou uma máquina estatal que Maquiavel descreveu como quase imutável, não mudava, era quase imutável. A estabilidade vêneta vinha de três pilares que Maquiavel analisou, mas que os príncipes individuais não podiam replicar. Bom, a gente vai lá pegar a impessoalidade do poder. Na República de Veneza, o doge era uma figura de proa. Isso significa que se um doge fosse corrupto ou incompetente, as instituições que eram representadas, feitas pelo Conselho dos Dez, pela aristocracia, neutralizavam isso. Ou até executavam, né, essa pessoa, o doge. O que aconteceu, por exemplo, com Marin Falier, foi decapitado em praça pública, foi um doge, né, decapitado em praça pública. Então, nos regimes lá que a gente viu da Inglaterra e também da França, comandada pela Catarina de Médici, se o líder falhasse, o sistema inteiro ia para o saco, né? E depois a gente tem a questão também da rotatividade, da vigilância. Os cargos na República de Veneza eram curtos e vigiados por espiões do Estado. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser temido e amado, mas na República de Veneza, para falar a verdade, o próprio Estado era temido por seus governantes. E por último, a gente vai ter a válvula de escape social, ao contrário das monarquias absolutas, a República de Veneza permitia que a sua aristocracia participasse das decisões, evitando assim as conspirações de palácio que Maquiavel tanto detalhou, né, como o fim dos príncipes. Maquiavel, sendo assim, alertou em seus discursos que um príncipe dura apenas uma vida, uma república dura enquanto as suas instituições forem boas, né, continuarem funcionando bem. Os líderes aqui que foram citados, eles focaram, digamos, no talento e na força pessoal, né, seguindo essa estratégia do príncipe. O problema é que talento e força pessoal, ou seja, pessoal, a virtude, é o que também não vai durar para sempre, né? Não é algo hereditário. O filho de um príncipe astuto, por exemplo, ele pode ser um completo idiota, como se teve, né? Em vários momentos da história, já a República de Veneza baseava-se na ordem, ou seja, no conjunto das instituições. A República de Veneza só caiu lá em 1797, não por uma falha interna, não é que o poder estava deixando de funcionar, mas porque o mundo mudou, o comércio mudou para o Atlântico e um jovem general que nós conhecemos como Napoleão Bonaparte, que esse sim, né, leu bastante Maquiavel com uma atenção cirúrgica, redesenhou o mapa da Europa. Só que até mesmo Napoleão, apesar do seu sucesso, se medirmos pela durabilidade, Napoleão foi um meteoro perto da estrela fixa que foi a República de Veneza, né? Maquiavel dedica grande parte aí da sua obra a príncipes novos, aqueles que não herdaram o poder, mas o conquistaram, e ele avisa, o mais difícil não é conquistar, é manter. Bom, se a gente for jogar isso lá para a República de Veneza, nós temos um poder institucional. Se um governante morria, a estrutura permanecia, o sistema era maior que o homem, ou seja, né? E aí a gente vai lá para Napoleão, nós temos o poder, era personalista, era só focado numa pessoa. Então, o Império Francês, ele dependia quase que, assim, por uma corda, um cordão umbilical, né? Dependia inteiramente desse gênio militar, né? Chamado assim o Napoleão Bonaparte, e da presença física dele. Então, no momento em que ele foi derrotado em campo, o sistema inteiro ruiu, né? Porque não tinha, assim, raízes institucionais profundas nos países conquistados. Bem pelo contrário, era apenas cobrar impostos e ninguém ficava ali realmente para comandar alguma coisa. A ironia final disso foi o próprio Napoleão quem deu o golpe de misericórdia na República de Veneza, em 1797. Ele destruiu a república mais duradoura da história, isso foi um fato, mas ele mesmo não conseguiu construir nada que durasse nem 5% do tempo da República de Veneza, o que é uma ironia, né? Então, não adiantou nada seguir as estratégias de Maquiavel, a única coisa que ele conseguiu fazer seguindo as estratégias de Maquiavel foi destruir a ordem vigente, mas ele não conseguiu, né, enfim, prosperar, nem muito menos a França, que
enfim, a gente sabe o caminho que ela tomou e o quanto hoje ela está decadente. E ele mesmo, no seu leito de morte, já não tinha mais apoio de ninguém, nem dos seus próprios comparsas. Então ele não conseguiu nem 5% do tempo de durabilidade que foi o tempo da República de Veneza. Sendo assim, medindo, é óbvio que Maquiavel tinha críticas importantes e contundentes a respeito da Sereníssima República de Veneza, mas isso prova que ele não estava talvez certo 100% em tudo, né? Ele não seria o grande líder que foi a instituição República de Veneza em todos esses 1.100 anos, né? Porque todos que seguiram seu conselho também não conseguiram durar tanto tempo assim. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Te convido a participar do nosso curso de língua vêneta e língua italiana. São as duas línguas que serão estudadas de modo simultâneo, começa agora em fevereiro. Essa aqui é a primeira turma e te convido, é óbvio, porque eu não sei se vai abrir outra turma aqui esse ano, tá? Provavelmente eu vou abrir só ano que vem. E aí, então, você pode entrar nesse link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, depois eu vou deixar nos comentários fixados para demonstrar o seu interesse e logo eu vou entrar em contato com você, porque eu já estou mandando as informações para as pessoas que estão nesse grupo, e depois, se quiser, faz a sua matrícula, se não, deixa para a próxima, não tem nenhum problema. Se você quiser reconhecer a sua cidadania italiana, falar com a Alma Cidadania, é possível, claro, já pede as informações para eles, né? Todas as informações possíveis para você se garantir também, pede todas as informações e você pode mencionar que entrou em contato lá com eles através do canal Língua Mari para receber um bom desconto no seu processo. Tem interesse em genética, em DNA? Entra lá no site da Nexogênio, dá uma olhada o que tem lá. Você tem o meu cupom LinguaMari15, consegue descobrir mais a respeito dos seus antepassados e também da sua predisposição genética a doenças, enfim, toda essa questão aqui que, se você tem interesse, deve saber muito mais do que eu. Espero que você tenha gostado do vídeo, nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.